Olá a todos os amigos do Mosaico, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, 19 de Nissan de 5.779. E no programa de hoje, dica de saúde do Einstein, escritores judeus na literatura mundial, histórias do Moré Nelson e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos ao Mosaico na TV e no oferecimento do nosso parceiro, o Hospital Albert Einstein. Nós vamos aos clássicos comentários da semana com ele, Rony Gottschalk. Fala, Ronão! Ciro Gomes. Ciro Gomes, lembra daquele ex-candidato à presidência que fez discursos de esquerda, não emplacou, depois fez acenos aos empresários e também não emplacou? Pois bem, como vocês sabem, ele deu uma entrevista na semana passada e emplacou o seguinte: Bolsonaro diz aos grupos de interesse o que eles querem ouvir. Por exemplo, para os amigos dele aí, esses corruptos da comunidade judaica, que acham que, porque são da comunidade judaica, têm direito de ser corruptos. Se você acabou de chegar, talvez se assuste com a boca suja do Sr. Gomes. Ele chamou os judeus brasileiros de corruptos. Assim, na maior, generalizando. Como se eu dissesse, todos os ex-governadores do Nordeste são corruptos. Agora, se você vive no Brasil pelo menos uns 25 anos, não vai ficar surpreso, porque Ciro Gomes tem 100 processos em andamento de calúnia, injúria, difamação e pedido de indenização por danos morais contra ele. Esse é o tipo de absurdo que ele falou que você é capaz de ouvir numa reunião de boicote ao Estado de Israel, num convescote do PSOL, num churrasquinho de neonazistas, numa reunião de boçais do diretório acadêmico, até numa passeata do movimento terrorista Hamas. Mas ouvir isso de um político brasileiro supostamente equilibrado é uma vergonha, é profundamente lamentável. A Conib emitiu uma nota dizendo o seguinte, abre aspas, mais uma vez Ciro Gomes nos ataca de forma generalizada, agora chamando membros da comunidade de corruptos. Não vemos Ciro ligar outras minorias ou grupos à corrupção no Brasil. A Conib pede que ele se retrate imediatamente, fecha aspas. Se não, digo eu, vai ser o processo número 101 que ele vai enfrentar. O Mosaico Online dessa semana é dedicado a um dos lançamentos do cinema deste ano. O documentário RBG conta a história de Ruth Bader Ginsburg, juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, que se tornou símbolo de força e luta entre as mulheres. Vamos conferir o trailer. I ask no favor for my sex. All I ask of our brethren is that they take their feet off our necks. We welcome today Justice Ruth Bader Ginsburg. She's become such an icon. Do you mind signing this copy? I am 84 years old and everyone wants to take a picture with me. Notorious RBG. Yeah. When you come right down to it, the closest thing to a superhero I know. Ruth Bader Ginsburg changed the way the world is for American women. I became a lawyer when women were not wanted by the legal profession. Thousands of state and federal laws discriminated on the basis of gender. She was following in the footsteps of the battle for racial equality. She wanted equal protection for women. Men and women are persons of equal dignity, and they should count equally before the law. She captured for the male members of the court what it was like to be a second-class citizen. The point is that the discriminatory line almost inevitably hurts women. I did see myself as kind of a kindergarten teacher in those days because the judges
didn't think sex discrimination existed. I have had the great good fortune to share life with a partner truly extraordinary for his generation. He was the first boy I ever knew who cared that I had a brain. She is a center of power on and off the court. Every time Justice Ginsburg wrote a dissent, the internet would explode. I came up with a couple slogans. You can't spell truth without Ruth. I surely would not be in this room today without the determined efforts of men and women who kept dreams alive. I've heard that she does 20 push-ups 3 times a week or something. I mean, we can't even get off the floor. We can't even get down to the floor. That's true. No último dia 11, foi colocada a mezuzá no gabinete do deputado estadual Frederico Dávila e, é claro, o Mosaico não perdeu essa, esteve por lá registrando esse momento. Pode rodar. O deputado estadual eleito Frederico Dávila recebeu convidados e membros da comunidade em seu gabinete, na Assembleia Legislativa de São Paulo, no último dia 11 deste mês. Como um dos representantes da comunidade judaica na Assembleia e com a ajuda do nosso querido Moré Nelson, foi colocada a mezuzá na porta de seu gabinete, seguindo todas as tradições religiosas. Amém. É um orgulho para todos nós termos esse jovem, mas não somente jovem, um jovem disposto a fazer do estado de São Paulo um estado melhor, um futuro melhor. A mezuzá é a defesa. Defende quem está dentro e ajuda a entender como defender os que estão fora. E hoje é uma data especial porque, primeiro, mezuzá aqui de muito tempo na Assembleia. Em breve vou colocar a minha, então todos convidados também. E me coloco à disposição também, junto com o Frederico, podem contar com a gente. E que esses 2 deputados judeus possam significar e encampar essa inovação, essa liderança aqui dentro dessa casa, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E tivemos a honra aí de receber vários convidados e também o Mosaico. Queria mandar um abraço aqui para o Rony e dizer para ele que nosso gabinete está à disposição da comunidade, assim como o do nosso colega Reni Cuquier. A gente vai para um rápido intervalo, você não saia daí. O CIAN foi escolhido como uma das 100 melhores ONGs do Brasil. E ele precisa da sua ajuda para continuar a fazer um trabalho modelo com crianças e adolescentes com deficiência intelectual. Por favor, contribua pelo site www.cian.org.br ou pelo telefone 11 3760 0068. CIAN, nossas crianças agradecem. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança. Composto pelas empresas Maringá Turismo, Central de Eventos e Lemontec, o Grupo Arbeitmann é sinônimo de solidez e credibilidade. A Maringá Turismo possui tradição de mais de 50 anos em viagens corporativas e a lazer e presença global em mais de 80 países. A Central de Eventos oferece experiência e criatividade para as negociações do seu evento e viagens de incentivo. A Lemontec é especializada no desenvolvimento de softwares com foco na gestão de viagens. Saiba mais, visite nossas redes sociais. Um time vencedor, um grupo de sucesso. E você que está assistindo a gente, tem o costume de beber água todo dia? A dica de saúde do Einstein dessa semana é justamente sobre a importância da hidratação em todas as épocas do ano. A dica de saúde do Einstein de hoje é sobre hidratação, tá? A importância da hidratação para a saúde.
Então, em primeiro lugar, né, em média, a gente produz de líquidos, juntando saliva, suco gástrico, sais biliares, tá, e suco entérico, 7 litros de líquido por dia. E o intestino absorve 9 litros, então por isso que a gente tem esse déficit de 2 litros. Então, em média, a gente indica para as pessoas beberem 2 litros de água por dia, né? Porque senão a gente acaba tendo um processo de desidratação. Eu produzo menos do que eu absorvo. Então, o ideal é que nessa ingestão diária de 2 litros esteja água, né? Você pode colocar suco de frutas, água de coco, né? E tanto o suco de frutas quanto a água de coco, de preferência, é o natural, né? Porque ele tem menos conservante, tem menos sódio. Então, sempre que a gente puder ingerir o suco natural e a água de coco natural, ela é muito mais bem-vinda, né? Refrigerantes, sucos de caixinha, isotônicos, tudo isso também tem líquido, mas a gente tem também um monte de sódio, gás, açúcar, né, conservantes, tudo isso. Então, quanto mais a gente puder evitar, melhor. E a água sozinha, ela é muito benéfica, né? Então, é importante ser só uma água filtrada para não ter risco de infecção, mas ela sozinha já é o suficiente. Mesmo na prática de exercícios não tão intensos, eu não preciso colocar um isotônico, por exemplo, eu posso só beber água. O nosso corpo tem o quê? A corrente sanguínea e o sangue. Para ele correr, você precisa ter bastante água. Então, por isso, a gente precisa de muita hidratação. No caso, quando falta isso, eu vou ter tanto prejuízo da corrente sanguínea por falta de água, né? E eu não consigo ter bastante água nos órgãos. Então, muitas vezes a gente vai ter a desidratação interna, né? E os sintomas externos, você vê pele seca, boca seca, olho seco, né? Mas quando você chega nesse grau de desidratação, muitas vezes você tem que fazer uma hidratação endovenosa, né? A oral não é suficiente. E água é hábito. Então, assim, se eu me habituar a tomar água durante o dia, eu vou tomar. E se eu não me habituar, eu não sinto sede. Então, não esperar a sede vir, tentar realmente se habituar a tomar esses 2 litros de água por dia. Hoje nós temos aplicativos que são bem legais para você beber água, eles fazem som de água, geralmente para quem esquece, né? Eu sempre dou a dica para os pacientes que onde você estiver e tiver um filtro, vai lá e toma uma água. Para quem anda com a garrafinha tem que ser esvaziada, não adianta você andar com a garrafinha cheia o dia inteiro e a água nunca ser tomada, a mesma coisa deixar na mesa, né? Esvazia essa garrafinha, enche de novo, procure tomar. Tem uma crença de que beber líquido junto com as refeições engorda, tá? Isso não é verdade, né? A gente tem o líquido junto com a refeição, muitas vezes pode até diminuir um pouquinho a absorção de alguns nutrientes, mas ele não é contraindicado, ele não vai fazer ninguém engordar, senão seria muito fácil a gente emagrecer, é só cortar o líquido da refeição, tá? Então, para quem gosta, pode tomar o líquido na refeição sem problema nenhum. Para quem vai fazer uma atividade física, lembrar sempre de hidratar, né? Pelo menos a cada 15 minutos, mesmo que a pessoa não esteja com sede, tomar água. Geralmente a gente vem a ter sede quando tem de 3 a 4% já de desidratação, né? Então o ideal é não deixar chegar nesse ponto. A hidratação é essencial para a saúde, né? Ser internado por desidratação muitas vezes é algo que você pode prevenir. Então, assim, hábito de tomar água, hábito de tomar líquidos, independente de ser verão ou ser inverno, tomar sempre. Essa foi a dica de hoje. O Mosaico reuniu alguns importantes nomes judeus da literatura mundial em uma matéria mais do que especial. Dá só uma olhada. Você sabia que muitos nomes famosos da literatura mundial são judeus? Pois é, o Mosaico preparou uma lista com alguns escritores e escritoras que, provavelmente, já fazem parte das estantes da sua casa. Franz Kafka é o nome de peso da literatura mundial. O autor nasceu no ano de 1883 em Praga, capital da atual República Tcheca. Kafka se formou em Direito e começou a escrever contos em seus tempos livres. Suas obras misturam elementos realistas e fantásticos. Metamorfose, uma de suas obras mais famosas,
conta a história de um caixeiro viajante que se transforma em um inseto gigante, mostrando o trágico e grotesco da condição humana. Primo Levi foi um químico e escritor italiano. Escreveu contos, poemas e memórias, sendo conhecido principalmente por seus trabalhos sobre o Holocausto. Levi foi um dos sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz e conta essa experiência em alguns de seus livros, hoje considerados clássicos. Depois de aposentado, escreveu seu último livro também sobre memórias daquele trágico período, Os Afogados e os Sobreviventes, no qual conta que, apesar de não odiar os alemães, jamais os perdoou. O escritor faleceu no ano de 1987, com apenas 67 anos. Gertrude Stein foi uma escritora e poeta norte-americana. Passou boa parte da sua vida na Áustria e na França. Gertrude foi a responsável pela ascensão do pintor Pablo Picasso, que a imortalizou em um retrato. Esse período de sua vida ficou eternizado em um de seus principais livros, Autobiografia de Alice B. Toklas, um dos marcos do movimento de vanguarda. A escritora faleceu em julho de 1946 devido a um câncer de útero. Hannah Senes nasceu em Budapeste, na Hungria. Nos anos 40, embarcou rumo ao seu sonho e mudou-se para Israel. Passou a viver em um kibbutz, onde escreveu diversas poesias e uma peça. No ano de 1943, Hannah se alistou no exército britânico para poder lutar contra os nazistas. A poetisa acabou sendo capturada depois de um suposto julgamento. Suas últimas palavras foram: continuem no caminho, continuem a luta até o fim, até que a liberdade chegue, o dia da vitória para o nosso povo. Hannah, com apenas 23 anos, se tornou símbolo de heroísmo e dedicação. Vários poemas de sua autoria foram publicados e até musicados. Corrie ten Boom, apesar de não ser judia, foi uma escritora que também ajudou a salvar a vida de muitos judeus no período da Segunda Guerra Mundial. Corrie e sua família foram atuantes na resistência holandesa, escondendo refugiados em sua casa até serem descobertos e presos em 1944. A escritora imortalizou essa história em seu livro O Refúgio Secreto, adaptado para o cinema posteriormente. Corrie foi homenageada pelo Estado de Israel por seu trabalho em auxílio aos judeus. Essa foi apenas uma pequena lista daqueles que eternizaram histórias em palavras. Vamos para mais um rápido intervalo, a gente volta já já. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. Você aí de casa, se prepare para as histórias do nosso queridíssimo Moré Nelson. Pode falar, Moré. No último programa falamos sobre pessoas que resolvem fazer cerimônia de casamento num lugar espetacular, maravilhoso e que traz lembranças, aquelas que são inesquecíveis. Nem sempre é no campo, por que não na praia? Em um pôr do sol à beira-mar é maravilhoso, mas existem alguns temas a serem debatidos. Temos que organizar a Rupá. Sim, a Rupá estará na areia, bem perto do mar. E o horário de começar, como sempre,
início do pôr do sol. Como falamos da outra vez, existem alguns contratempos, está tudo montado, a Rupã, uma mesa com os pertences, velas, vinho, as alianças, tudo preparado. Mais ou menos. Alguém pensou no vento? Acendemos 2 velas, em questão de meio segundo elas se apagam. Novamente acesas, se apagam. Vamos esquecer das velas. Colocamos a garrafa de vinho, os copos, e eis que um vento joga um copo na areia. Precisa limpar. Como limpar aqui na areia? O pano está longe. Alguém pega um lenço, está limpo. Mas o vento vai derrubar de novo. Melhor então colocar já o vinho no copo, e não na hora, assim fica mais pesado. Mas um vento mais forte derruba o copo com o vinho na areia. E, afinal de contas, existe um Hazan com seu texto das brachot, as bênçãos. Existe um texto a ser falado para os noivos, uma mensagem, num papel, que de repente o vento se encarrega de levar, e quando se vai buscar esse papel, o mar avançou sobre ele. Mas será que começou na hora certa? Não. Toda noiva tem direito do seu atraso. Meia hora regulamentar, mas nessa hora o mar avança. O mar avança. A maré sobe, não derrubou, mas ficou uns 4 metros da Rupá. E de longe a gente ouvia as senhoras bem arrumadas, porque eu não trouxe meu chinelo para andar aqui. Andar de salto alto na areia não é realmente a melhor ideia. E depois, para arrumar tudo isso, não fiquem tristes. Graças a Deus, isso faz parte da história. Isso faz parte do filme, da lembrança, o importante, e viveremos sempre felizes. Shalom Obrachá. O Pinata Música de hoje traz novamente a clarinetista Anat Cohen, mas dessa vez acompanhada de Marcelo Gonçalves. Essa parceria rendeu um CD chamado Outra Coisa, dedicado a composições de Moacir Santos. Vamos então ouvir a música Coisa número 10.
Não se esqueça de curtir e compartilhar nossos conteúdos no Facebook e também se inscrever em nosso canal no YouTube. Nós aparecemos como Mosaico na TV nas 2 redes sociais. E na próxima sexta-feira, acenda as velas de Shabat às 17h23. Nossa sugestão de Kabbalat Shabat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. O Mosaico dessa semana fica por aqui, foi rápido, até semana que vem. Shalom, Leitraot, tchau!